Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então à nossa disciplina? Maravilha. Aula passada nós vimos então sobre a deficiência intelectual voltada ao movimento paradesportivo e antes disso sobre a deficiência em si. Concluindo então as três deficiências que fazem parte hoje em dia dos Jogos Paralímpicos. A deficiência auditiva, os surdos, não estão alocados nos Jogos Paralímpicos, mas isso, calma pessoal, é numa próxima aula, certo? Hoje o nosso foco vai ser então entender as modalidades paralímpicas, eu chamo de múltiplas, porque para facilitar o entendimento, múltiplas no sentido de que elas trabalham com mais de um grupo de deficiência, porque nós vimos deficientes visuais e todas as modalidades para deficientes visuais. Vimos no primeiro momento deficiência física e todas as modalidades que são exclusivamente para deficientes físicos. Nesse momento, veremos modalidades que são para as três deficiências, física, visual e intelectual, ou para pelo menos dois tipos dela, física e visual, física e intelectual, tá ok? E, o mais importante, são duas aulas. Nessa primeira aula nós veremos, então, natação e atletismo, e na parte 2, as modalidades que faltam, que são ciclismo, triatlon, badminton, tênis de mesa e tem mais uma que eu não vou me recordar agora, tá bom? Mas a gente vai ver isso na próxima aula. Então, hoje, natação e atletismo, nós vamos estudar então todos os detalhes, classificação funcional, regras, especificidades, características, porque são muitas deficiências, né? Vamos dar início então pela natação paralímpica. Eu gosto de trazer essa imagem da Caroline Rodrigues porque ela é, além de uma nadadora de ótimos resultados a nível nacional, já defendeu a seleção brasileira em várias competições, mas ela também tem uma representatividade muito importante no movimento porque ela é modelo e ela traz algumas. Ela estava no Fantástico, na abertura do Fantástico dançando, ela desfila em escola de samba, enfim. Ela é importante, eu gosto de trazer esses personagens, porque assim como o Fernando Fernandes na paracanoagem, ele tem uma importância grande para o movimento, eu acho que vale a pena a gente enaltecer esse tipo de atuação perante a sociedade da pessoa com deficiência. Eu gosto muito dessa menina, do trabalho que ela faz, não só como atleta, mas como pessoa que representa a pessoa com deficiência no Brasil e no mundo. E o esporte, obviamente. Começando pela natação, então, né? Nós temos 14 classes funcionais. Sim, meus queridos, são 14 classes funcionais. Como nós já conversamos sobre as classificações funcionais, vocês já sabem muito bem sobre isso, inclusive vocês já criaram modalidades paradesportivas e criaram suas adaptações, né? Então vocês sabem como é que funciona. Na natação, nós temos três deficiências, a física, a visual e a intelectual. Para começar com a deficiência física, no sentido da classificação funcional, né, vocês sabem que eles se subdividem nessas classes através de suas características físicas e funcionais. A visual também pelo grau da visão e a intelectual basicamente por aquele teste de Visc-Weiss que nós falamos agora há pouco na outra aula, tá bom? Algo importante para a gente reforçar aqui, então, que do S1 ao S10, deficiência física, S11, S12 e S13, deficiência visual e S14, deficiência intelectual. Lembrando que o S antes da palavra do número significa o swimming, que é natação em inglês. Então, S de swimming e aí a nomenclatura, a numeração da classe funcional. Existem algumas características que o difere da prova olímpica, mas a natação segue basicamente as mesmas regras, né? Então o atleta ele tem que mergulhar, nadar, chegar do outro lado, ou se são mais metros, e voltar, e quem chega antes ganha. Isso é a essência da natação, né? Pensando na deficiência, eles não podem fazer uso de qualquer tipo de prótese. Tá? Então, se o atleta tem uma amputação de membros inferiores ou de membros superiores, ele não vai poder usar essa prótese para nadar. Tá? Então, ele tem que nadar sem nenhum tipo de ajuda. Por quê? Maioria, imagine se uma pessoa usasse uma prótese como se fosse um pé de pato, daria uma propulsão muito grande. Então, não pode. Lembre que já tem essa discussão no atletismo, que veremos ainda hoje, né, da prótese na perna, então você imagina na natação.
Para o deficiente visual, utiliza-se um material que a gente chama de tupper, que é uma espécie de uma vara com uma ponta de borracha localizada na ponta da vara, né, para que ele possa utilizar e encostar no atleta cego para ele saber quando ele está chegando na borda ou não. Alguma mudança também em relação às saídas de bloco ou saídas da parede. Na natação olímpica é comum todos saírem saltando. Na natação paralímpica não, porque alguns não conseguem fazer o salto do bloco, então eles podem sair de dentro da água. Tá? E mesmo os que têm maior comprometimento físico podem ter auxílio nessa saída de um staff, seja um treinador, um técnico, um auxiliar, enfim. O que mais que é importante? Então, alguns atletas já podem sair dentro da água, principalmente as classes mais baixas, e as classes mais baixas, até o S5, pode ter o auxílio então, desse staff. A partir da classe S5 não pode mais ter ajuda. Tá? Então, essas classes precisam sempre de uma ajudinha para subir no bloco ou entrar na água e se apoiar na borda, porque se vocês não sabem, na natação olímpica ou paralímpica, indiferente disso, a largada tem que se dar onde todos estão em contato com a parede ou com o bloco, né? Então não pode dar saída. E muitos precisam de ajuda, inclusive, para isso, classes bem mais baixas. A natação paralímpica, pessoal, é uma modalidade que o Brasil é referência no mundo. Nós somos uma das melhores seleções de natação. Em Jogos Paralímpicos, é uma das modalidades que nós mais conseguimos medalhas. É óbvio que com tanta classe funcional, naturalmente sairiam mais medalhas do que se compararmos com a natação olímpica. Né? Então, além da classificação por sexo, por gênero, nós temos ainda as classes funcionais. Né? Então, se são 14 classes funcionais masculina mais 14 feminina, são 28 possibilidades de competição, sem falar em várias provas. Né? Então, o mesmo atleta pode participar de várias provas, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, sempre sai muita medalha. Independente disso, nós não estamos comparando com o movimento olímpico. Comparando com o próprio movimento paralímpico, nós temos um baita de um resultado. Tá? Nós batemos sempre junto com as grandes potências como China e Ucrânia, Estados Unidos também. Então o Brasil está sempre, quando não ganha uma competição em nível de medalha, está sempre entre as 3 ou 4 primeiras na natação paralímpica. A natação paralímpica não muda a questão dos 4 estilos que existem, né? O livre, o costas, o borbo e o peito, e claro, o nado medley, que é a mistura desses estilos, né? Então pode-se nadar. E aqui é interessante a nomenclatura, porque se nós temos então a classe S1, S2, S3, ele também tem, para diferenciar, quando ele nada o peito, o SB1, SB2 e SB3, e quando ele vai fazer o medley também, vai para SM1, SM2 e SM3. Eu sei que são muitas nomenclaturas e complexos de entender, mas vejam, quando o atleta... Por que tem então o SB e só o S? É porque muitas vezes o atleta ele cai de classe quando ele vai nadar o peito. Vamos dar um exemplo. Um atleta ele é S5, tá? Então ele tem uma certa funcionalidade para nadar o nado livre, o costa e o borboleta. O nado peito, que é um nado que tecnicamente exige muita movimentação, muitas vezes ele não tem a mesma facilidade para fazer o nado peito do que os outros estilos. Então ele cai de classe no momento de classificação funcional. Os classificadores entendem que para o livre, para o costa e para o borbo ele vai ser S6, por exemplo, e para o nado peito ele vai ser SB5. Ele vai cair uma classe para ficar mais justo a competição. Tá? Eu sei que é complexo, mas é importante a gente falar sobre isso. Então, já falamos sobre a classificação, né? Então ela passa por um processo dentro de um espaço físico, né? A pessoa fazendo umas avaliações e ela tem que ir na água para ser concretizado a avaliação. Então o atleta vai fazer esses estilos todos na água, né? Na piscina, para o classificador concluir o processo de classificação. Como já falamos, do 1 ao 14, S1 a 10 deficiência física, 11 a 13 visual e 14 intelectual. Sendo que do 11 ao 13, da deficiência visual, o 11 é o cego total, o 12 e o 13 é o baixa visão. Para facilitar, é só a gente lembrar do futebol, do goalball, que tem o B1, B2 e B3. Né? O B1 é o cego total, o B2 e o B3 são baixa visão. Mesma lógica na natação. O 11 é o cego total e o 12 e o 13 são baixa visão. Perfeito? E também é importante ressaltar que no atleta com deficiência intelectual, na S14, nós temos todos os deficientes intelectuais sem divisão,
síndrome de Down, outras deficiências, outras síndromes, tudo no mesmo saco, todo mundo nadando junto. Então nós temos praticamente todas as provas que existem na natação olímpica, os 50, os 100, 200, 400 livres, 50 e 100 borbo, 50 e 100 peito, 50 e 100 costas, e um medley ele varia de 150 a 200. Por que 150 medley se cada atleta no medley faria os 4 estilos, né? Classes bem baixas não fazem o peito, então cai para 150 metros. Então eles fazem 50 metros a menos, tirando o nado peito, ok? Então, como tem a nomenclatura ali do S, SM e SB. Fácil, né? Ou não? Muita classe. Eu vou trazer agora algumas imagens de exemplos de nadador por classe para a gente discutir rapidamente, né, e entender um pouco sobre isso. Começando pelo SB1, o S1, perdão, sim, S1 são pessoas com um grau de comprometimento físico muito grande. Pense nesse rapaz, né, que não tem um braço, não tem uma perna, tem uma outra perna mal formada e um braço com, por exemplo, as mãos ali com o dedinho também sem formação completa. Então essa é uma classe bem baixa de pessoas com muita deficiência, mas que estão lá nadando e competindo. São poucas pessoas que competem em alto nível nesse mundo, nessa classe no mundo. Assim como o S2. O S2 geralmente são pessoas com uma tetraparesia muito forte, tá? Pessoas com um comprometimento bem grande e muita dificuldade para locomoção, tá? Tanto dentro quanto fora da água. O S3 também, pessoas com comprometimento maior. Esse aqui é um atleta, o Gabriel, que ele não tem pernas nem braço, ele tem má formação nas duas pernas e má formação nos dois braços, então praticamente ele ondula, né? É uma classe bem interessante. A partir do S4 já começa a ter uma força um pouquinho maior, mas percebam que a Edene aqui, que é da foto, né? Como ela não tem punho na hora de nadar, ela não movimenta pernas, ela tem um pouco controle de tronco, então são classe bem baixa. E na classe S5, né, melhorando um pouquinho a questão da deficiência, nós temos o maior atleta de todos os tempos da natação paralímpica, Daniel Dias, não só da natação brasileira, mas da natação paralímpica da história, de todos os países, todos os Jogos Paralímpicos. Ele tem mais medalha que muito país, né? É um atleta sensacional, que tem fôlego, inclusive, ainda para Tóquio 2021, né? Ele estaria melhor esse ano, mas para o ano que vem ele vai chegar bem também, temos certeza. Já não é tão novinho, mas ele tem bons resultados. Então ele tem, reparem, má formação em uma das pernas e nos dois membros superiores. Mas tem muito tronco, tem força, ondula bem. O Thalisson Clock da classe S6, por exemplo, ele tem uma amputação de um dos lados, né? No caso dele foi um trem passou por cima de um dos lados dele, né? Então ele perdeu membros do lado esquerdo. Um ótimo atleta também, conheço ele desde a base, um excelente atleta. A partir da classe S7, reparem que aqui ó, a deficiência apenas em membros inferiores, né, o braço. Ah, lembrando que assim, pessoal, cada classe que eu trago exemplo não é específico para um tipo de deficiência, tá? Eles analisam a composição corporal e funcionalidade, então pode ter numa classe S7 pessoas com amputação também competindo, né? Com pessoas como é o caso desse rapaz que tem membros superiores extremamente bem preservados, tronco preservado e apenas membro inferior. Então, é tudo uma análise que os classificadores fazem. Ah, lembrando que o nanismo também né? É uma deficiência física e geralmente ele se aloca entre a classe 4, 5 e 6, tá ok? Nossos amigos anões. Na classe S8, a Jéssica, uma menina com paralisia cerebral, muita força do lado direito, um pouco de comprometimento do lado esquerdo, mas já afeta o seu nado, obviamente. Na classe S9, nós temos pequenas amputações, geralmente amputação da articulação para baixo, né? Ou seja, tem ainda do cotovelo para cima e do joelho para cima preservados para poder fazer o nado. No caso do Vinícius, atleta meu desde os 10 anos, né? Hoje em dia já não mais, obviamente, mas foi atleta meu durante muitos anos da minha vida. E nós temos na classe S10, esse aqui é o caso do André Brasil. O André Brasil teve uma poliomielite bem leve na infância e uma das pernas dele é um pouco mais fina que a outra. Inclusive, é uma história bem recente, o André Brasil, um dos maiores medalhistas também da história da natação paralímpica, ele foi inelegível na última classificação dele e infelizmente ele está fora das competições paralímpicas, mas ele está participando dos processos para poder voltar a competir, né? Isso acontece muito no movimento paralímpico de atletas, como eu já falei para vocês, né, que são limítrofes, ou seja, que estão muito próximos a passar para uma outra classe,
subir de classe ou, no caso do André Brasil, que não tem mais classe acima do S10 para deficiência física, estar fora dos jogos, tá bom? Se não tem mais classe para deficiência física após o S10, nós temos então o S11, que são nadadores com deficiência visual. Esse é o Alisson, cego total. O cego total, ele nada sem auxílio de ninguém na piscina, obviamente, né? Então ele tem, com muito treino, saber onde ele está localizado na raia, e os staffs, né, nas competições, utilizam-se do tapper para encostar no atleta para ele saber quando ele está chegando e bater na borda. Aí fica a critério de cada técnico e atleta saber qual o momento de bater, quantas braçadas ele vai dar a mais, se não dá nenhuma abraçada. Tudo isso é treino e combinado. Nós temos na classe S12, então, S12 e S13 atletas com baixa visão, mas mesmo na classe 12 e 13, assim como na S11, a touca tem que estar bem fixa, né, no atleta, obviamente, isso é regra, e o óculos ele tem que estar totalmente vendado, escuro. Geralmente, como é que eu fazia? Eu passava uma tinta preta e, além disso, colocava uma fita isolante preta para que não passasse nenhum tipo de luz. Os árbitros, assim que acaba a competição, a prova em si, eles pegam o óculos do atleta cego e verificam se tem algum tipo de luminosidade passando. Porque, como a gente já conversou, né, em outras modalidades, a luz, percepção de luz e movimento pode influenciar no resultado de um atleta, ok? E por fim nós temos a classe S14, que são as classes, que é a classe destinada para os atletas com deficiência intelectual, né? Então nós temos o caso das gêmeas ali, que são atletas brasileiras, que tem a Débora e a Beatriz Cordeiro, que têm conseguido resultados ótimos a nível internacional, melhorando a cada dia, e em tese chegarão muito bem para Tóquio 2021, com muita expectativa de medalhas em cima delas, tá? Uma delas, não lembro quem, e não sei olhando pela foto, mas participou do Rio 2016, tá? Chegou a competir no Rio e vamos torcer para que as duas consigam ir para Tóquio. Alguns links de vídeos no YouTube para que vocês possam assistir sobre as classes funcionais. Recomendo observar cada uma delas para entender mais sobre isso. Era isso sobre natação. Vamos falar um pouquinho agora sobre o atletismo paralímpico. Assim como a natação, é uma série de classe muito grande, muito grande. As provas se dividem em pista, rua e campo. Nas provas de pista nós temos 100, 200, 400 e os revezamentos 4x400 e 4x100, provas de velocidade. De meio fundo nós temos 800, 1.500 e de fundista 5 e 10 mil. E temos as provas de rua, maratona e a meia maratona também. Além das provas de campo, que são os lançamentos de disco e clube, lançamento de dardo, arremesso de peso, salto em distância, salto em altura e salto triplo. Nós não temos no atletismo paralímpico duas provas de campo que são comuns no esporte, no atletismo olímpico, que é o salto com vara e nem o lançamento de martelo. Eles não existem devido ao grau de dificuldade que poderia ocasionar muitas lesões, né? Então, optou-se por não existir essas provas, pelo menos por enquanto, quem sabe daqui a alguns anos, né? As classificações funcionam do mesmo jeito na natação e nós temos, antes das classes funcionais, em vez do S do swim, né, obviamente é outra modalidade, nós temos o F e o T. O F de field e o T de track. Vamos começar pelas provas de pista, então, falando um pouquinho do T alguma coisa, que é o track, F de field, que é campo em inglês, e o T, track, que é pista. Então vamos lá pelas provas de pista primeiro. Nós temos o do T11 ao T13, deficiência visual, o T20 é o deficiente intelectual, aí nós temos o T31 ao T38, paralisados cerebrais, sendo que da classe 31 a 34 são cadeirantes e da 35 a 38 andantes. Então observem que o 31, 32, 33 e 34 são pessoas com paralisia cerebral que usam cadeira de rodas. E dentro dessa classe nós temos mais 4 classes, né? O 31, 32, 33 e 34. Ou seja, porque existem graus de deficiência de paralisia cerebral diferentes, né? Tem pessoas com mais comprometimento e pessoas com menos comprometimento. Por isso que tem mais essas 4 classes. E tem para os andantes ainda que correm sem o uso da cadeira. Tem o 42 ao 46, né, que são pessoas com amputação ou algum tipo de deficiência em membros superiores e inferiores, sendo do 42 ao 44 membros inferiores e 45 ao 47 membros superiores. Por fim, a classe T51 a T54, que são aquelas classes que competem em cadeiras de rodas especificamente, sequelas de poliomielite, lesão medular e amputação. Lembrando que aqui é apenas provas de pistas, provas de corrida, tá ok?
Agora sim as provas de campo, do field, F alguma coisa. Seguindo a mesma lógica, do 11 ao 13 visual, o F20 deficiente intelectual, do F31 a 38 paralisados cerebrais, e aí uma classe nova que não existe nas provas de pista, que é o F40 e 41, que são para os anões. Que é uma pena não ter nossos anões correndo, né? Seria muito divertido, mas eles estão na prova de arremessos, tá? Na F42 a 46 são amputados ou deficiência nos membros superiores ou inferiores, sendo que do 42 ao 44 membros inferiores e do 45 ao 46 membros superiores. E por fim, na classe F51 a F57, pessoas que competem em cadeira de rodas fazendo seus lançamentos, que têm sequelas de pólio, de lesão medular e de amputação. Ok? Eu sei que é muita coisa, eu sei que são muitas classes, vocês não precisam decorar nada disso. Eu quero que vocês entendam e que saibam que existe. Pensando em algumas classificações aqui, algumas características, né? Talvez as mais interessantes de ser analisado são as classes T11 e 12, que são as provas para cegos, que eles são... o 11 é obrigado a ter o guia, o 12 é por opção e o 13 não tem. Tá? O guia no atletismo paralímpico ele é fundamental. Se na piscina você tem a raia, o cego nada, e se ele estiver encostando na raia, sabe que ele tem que centralizar, na pista de atletismo não tem isso, né? Então, como é que eles saberiam que raia que eles estão? Você já tentou correr de olho fechado? Já experimentou a dificuldade? Bom, meus alunos farão isso, né? Mas enquanto a gente não faz, eu quero que vocês imaginem e assistam alguns vídeos, porque não é fácil correr estando vendado ou não enxergando. Por isso que precisam dos guias. Como o 12 consegue ter alguma visão, eles usam por opção, mas o 11 é obrigado a ter o guia. Numa reta, talvez até não precisasse, né, pessoal? Mas vocês imaginam nas curvas, provas de 200, 400 metros, né? Então precisa sempre do guia. Dando continuidade, nós temos então aqui, como eu já falei, dos guias, né? A questão que eu falei da obrigatoriedade ou não de ter o guia. Os atletas correm sempre com um elo entre eles, né, na mão, que pode ser usado qualquer coisa. Qualquer coisa, o que vocês quiserem, qualquer faixa, qualquer linha, qualquer corda, qualquer coisa que faça essa conexão. Essa aqui, Terezinha Guilhermina, também uma das maiores atletas da história dos Jogos Paralímpicos, do atletismo paralímpico, não só do Brasil, mas do mundo, com ótimos resultados, várias medalhas. O 12, com uma baixa visão, mas que também faz o uso do guia. Legal também que o guia ele também é considerado um atleta, porque ele é uma extensão do atleta paralímpico, né? Então é uma função muito importante, função essa que eu já tive o prazer de fazer, realmente não é nada fácil. Inclusive hoje é muito difícil encontrar guias para as classes masculinas, especificamente falando, porque os tempos dos atletas paralímpicos são tão baixos que você já hoje tem muita dificuldade de encontrar bons guias que consigam acompanhar esses atletas. Os índices são tão próximos do olímpico que nós temos que ter atletas de ponta sendo guia dos nossos atletas paralímpicos. Impressionante, né? A classe T8, T38, a Verônica Hipólito, atleta com paralisia cerebral, também com ótimos resultados paralímpicos. Na classe T47 nós temos o Johansson, por exemplo, o Johansson e o Petrúcio, dois nomes fáceis de falar, né? São atletas paralímpicos da classe T47, de amputação de membros superiores também, que são excelentes resultados, excelentes atletas. No atletismo agora, no F alguma coisa, F56, nós temos o Batista, que faz ótimos lançamentos de disco. Na classe T20 nós temos um deficiente intelectual, né? O Martins, correndo, o Bruno Martins, um ótimo atleta também, conseguiu medalha de ouro aqui no Brasil. Nós temos lançamentos, né? Na F38. Nós temos nas cadeiras de rodas T51 a 54. Infelizmente não temos tão bons resultados na cadeira de rodas, né? Muito porque envolve equipamento que é caro. E infelizmente o Brasil precisa investir ainda mais nessa questão para termos bons resultados em provas de corrida em cadeira de rodas. E talvez um dos exemplos mais icônicos aqui, o Alain Fonteles, né, que conquistou em 2012 em Londres a medalha de ouro, ganhando do Oscar Pistorius, que era um atleta na época que nunca tinha perdido, nunca tinha ficado em segundo lugar na vida, e o Alain conseguiu ganhar essa prova. Tá bom? Mais alguns links para vocês assistirem, entenderem um pouquinho melhor. No momento oportuno, nós iremos conversar mais sobre essas classes, vivenciar mais sobre essas classes, sobre essas duas modalidades, mas desde já assistam esses vídeos. É muito conteúdo para uma aula só.
né? E eu tenho que regular ainda aqui porque ainda são mais vários conteúdos, várias modalidades para as próximas aulas. Mas por hoje eu acho que conseguimos passar a essência dessas duas modalidades. Vocês sabem, como sempre, que qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês e nos vemos nas nossas próximas aulas. Valeu, pessoal!